Queridos amigos, sejam bem-vindas bem-vindos e bem-vindos a mais uma reunião pública das nossas tardes e noites de domingo. Damos a todos as boas-vindas, que aqui nós estudamos, não é? O Evangelho que Jesus nos trouxe à luz da doutrina espírita, na atual narração que estamos acompanhando, que é a narração de Mateus, Novo Testamento. E hoje vamos, então, à parte, já passamos aqui pela morte, não é? De Jesus, martírio, crucificação, morte, no capítulo 27, e estamos no final do capítulo 27. Lembrando que Mateus tem 28 capítulos, sendo o 28º realmente muito curto. Vamos ver de interessante que a narração dos evangelistas, às vezes tem pequenas, às vezes não tão pequenas, situações que um conta, o outro não conta, um conta de um jeito, outro conta do outro. E não podemos esquecer que, até no Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso, que não são os detalhes de lugares, datas e certas circunstâncias. O que devemos nos ater sempre é o conteúdo moral do Evangelho. Isso é o que nos devemos ater. Por quê? Porque pode acontecer, até porque, bom, Marcos estava lá, né? Mas a narração dele não contempla certas situações que vão acontecer depois da ressurreição de Jesus, e também não nos cabe ficar aqui investigando os porquês, né? Por quê? Porque realmente não faz a menor diferença, não é? Vamos ficar com o que isto nos traz em termos de valores para a nossa transformação, para a nossa mudança, e é o que realmente importa, né? Vamos deixar que os investigadores investiguem. Tem pessoas com grande espírito de investigação, né? Vamos tratar, então, hoje aqui, a partir do versículo 57 do capítulo 27, o sepultamento. Antes que nos coloquem lá no Parque Lage. Diz Mateus, versículo 57, chegado ao fim da tarde, então vamos ver, que dia da semana nós estamos? Nós estamos na sexta-feira. Nós conhecemos como cristãos como Sexta-feira Santa, exatamente porque é o dia da crucificação, né? Feriado, inclusive. Você não está me ouvindo, Renata? Como assim, Renata? Como assim? Eu esqueci a página e a prece, Renata. Que devia ser você a fazer. Isso quer dizer, é isso que quer dizer. É isso que quer dizer. Tá vendo? São os sinais. São os sinais. Sabe que nós funcionamos por sinais. Vou pensar sobre o assunto. Ai. Muito bem. Aberto aqui ao acaso a mensagem 53, que fala da palavra escrita. Vamos começar, porque muito bem nos lembrou a Renata. Eu estou aqui tão distraída com a mensagem que o protocolo me escapou. Do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Mensagem 53, palavra escrita. Examinai tudo, retende o bem. Olha que interessante, nós não estávamos falando disso, né? Situações que podem, de repente, não ser, assim, concordantes. Vamos não examinar tudo, mas o que vamos reter de tudo? O bem. É isso que vamos reter. Olha que interessante. Que coincidência, menino, tão boba.
Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo, retende o bem. Emmanuel comenta. Disse o apóstolo Paulo, isso aqui. Disse o apóstolo Paulo, examinai tudo, mas não se esqueceu de acrescentar, retende o bem. Muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do Evangelho devem ler indiscriminadamente, ainda mesmo quando se trate de ingerir os corrosivos da opinião em letras de jornal ou, que horror, as fezes do pensamento em forma de livro. Olha que eu acho que eu nunca vi um termo tão forte de Emmanuel. Fezes do pensamento em forma de livro. Eu mesmo não diria melhor. Só mesmo, mas ele pode, né? Talvez se eu dissesse, ia ser forte demais. Mas o que é para ser dito é para ser dito, né? Seja sim, sim, não, não. Sim, é natural que a mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e tudo observar, mas não é aconselhável que as crianças e os doentes, os fracos e alienados potenciais da razão, tudo experimentem e tudo vejam. Isso não é fantástico, gente? Olha que orientação rica e preciosa. Sabiamente, a lei divina dispõe sobre o assunto, sugerindo o levantamento de zonas indispensáveis à justa segregação, ou seja, quem pode e quem não pode, na medida das suas condições de suportar ou não suportar, de saber, poder fazer bom uso ou de que a situação vá comprometer e mais colocar a pessoa mesmo numa perturbação que pode levá-la, não é, a um desequilíbrio, a um desvio. Veja a responsabilidade que nós temos, não é? Meninos encontram lares e escolas a fim de que se habilitem para as lutas da vida. Doentes são encaminhados ao hospital para que se refaçam. Loucos se candidatam aos serviços do manicômio em busca de reequilíbrio. Antigamente era comum, não é? Hoje em dia não é assim que a coisa funciona mais. Criaturas fracas que o crime assinalou com estigmas dolorosos recolhem-se à penitenciária, em cuja aspereza se reajustam, ou deveriam se reajustar, não é? Assim, pois, se te reconheces em plenitude de robustez espiritual, analisa tudo, sabendo que é preciso reter o bem capaz de ajudar na edificação ou na cura dos outros. Se possuis o necessário discernimento e se dispões do tempo preciso, lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade. Mas não esqueças, escolher o que seja bom e apenas prestigiar o que seja bom, em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quanto já podes pensar. Muito bem, excelente. Palavra escrita. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção de podermos hoje estar aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome para aprender de Ti, no Evangelho que vem narrado pelo evangelista Mateus, Senhor. Ajuda-nos na compreensão das Tuas lições, a fim de melhor podermos exercitá-las em nosso dia a dia. Que as Tuas bênçãos estejam em nós, Senhor, e entre todos nós. Em especial te rogamos pelos nossos irmãos de humanidade, que estejam em sofrimento, que estejam passando por dificuldades ou necessidades as mais diversas, aonde quer que se encontrem, Senhor. Obrigado por tudo, Mestre amado. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus.
Ai, ai. Muito bem. Sim, Renata, agora com a prece feita e a mensagem lida, voltamos aqui para o nosso. Não tem jeito, né? Eles gostam disso aqui. Pronto, cá estamos. Também eles só tentam uma vez fazer isso. Voltamos aqui para o nosso Evangelho do Novo Testamento e, indo então ao versículo 27, após a crucificação, então, onde estamos nós? Estamos num sábado. Numa sexta-feira. Aquela sexta-feira que nós conhecemos como Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, não é? Que é o dia da crucificação, que marca, não é? A morte de Jesus. E o que acontece? Acontece que para os judeus, a sexta-feira não termina meia-noite. A sexta-feira termina às 18 horas. Às 18 horas começa o sábado. E o sábado é dia santo. É o Shabá. E não se pode fazer nada no sábado. É nada. Naquele tempo, então, a questão ortodoxa era mais nada. Nem tirar uma cadeira daqui e botar aqui. É nada. Então, se Jesus, que ele expirou, vamos lembrar a que horas? Às 3 horas da tarde, não é? Jesus estava lá, pendurado na cruz, morto, e precisava sair antes do quê? Antes das 6. Porque se ele não saísse antes das 6, não ia poder sair até o dia seguinte. E, embora aparentemente abandonado, Jesus tinha muitos amigos. Amigos influentes, amigos com posses, mas claro que não queriam se indispor nem com os homens do tempo, nem com o imperador romano, certo? Então, ficaram ali. Mas, ao final, e é isso que agora Mateus vai nos contar, chegado ao fim da tarde, veio um homem rico de Arimateia, por nome José, que também se tornou discípulo de Jesus. Este, José, foi até Pilatos, aproximando-se de Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Agora, Jesus já não tinha menor interesse para ninguém, não é? Era apenas, já tinha sido morto, agora era só um corpo a ser sepultado. E José de Arimateia, da cidade de Arimateia, pediu para ele o corpo de Jesus. Por quê? Porque ele já tinha ali tudo o que necessitava ser feito dentro da religião judaica para poder atender Jesus. Então, vamos ver. O que Pilatos faz? Então, Pilatos mandou que lhe fosse entregue o corpo de Jesus. Ele foi tirado da cruz e o corpo foi entregue a José de Arimateia. José, no versículo 59 temos, e José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol de linho fino, limpo. Tudo isso dentro dos preceitos necessários para fazer o enterro, vamos chamar assim. Colocou em um novo sepulcro. Era caro naquele tempo fazer isso, hein? Ter um sepulcro novo, isso não era barato. Mas José era um homem rico, não vamos esquecer. Colocou em um novo sepulcro, que era dele, que escavou na rocha, rolando uma pedra para a porta do sepulcro. Conseguimos imaginar como é? Não é um túmulo de chão. Os judeus não se enterram. Eles não se enterram. Então, era um túmulo na rocha, era um túmulo na caverna. E Jesus foi colocado ali numa espécie de
vamos chamar de cama de pedra, né, que tinha no túmulo, e ele é colocado envolvido nesse linho fino, mas estava faltando uma coisa que depois, né, não sei se Mateus vai falar sobre isso, que é exatamente o unguento, né? Porque também o corpo tinha que ser o quê? Ungido. E ainda não tinha sido. Um outro homem rico vai cuidar disso, que é Nicodemos, aquele Nicodemos que a gente conhece. Mas isso aqui não é contado, não vem ao caso aqui agora. Então, José de Arimateia colocou Jesus nesse novo sepulcro, que era dele, rolou a pedra, porque esses túmulos eram guardados, as portas eram pedras que eram roladas para fechar ali a entrada do sepulcro, vedando, né? Fechava totalmente a entrada do sepulcro. Rolou a pedra para a porta do sepulcro e afastou-se. Estavam ali, vejamos, ele não estava sozinho, Maria Madalena e a outra Maria. Mas Maria, até hoje é assim, né? Existem muitas. A outra Maria, não. Que outra, né? Sentadas diante do sepulcro. Maria de Madalena é mais específica, porque é aquela de Magdala que Jesus, não é, curou de uma obsessão e que se tornou a mudança moral mais significativa, não é, realizada e registrada no Evangelho. Emmanuel tem uma linda página chamada Madalena, que fala sobre Maria Madalena. E aí temos a última parte do capítulo 27, que fala sobre a guarda do túmulo. Até aqui vemos alguma guarda guardando o túmulo? Não. Né? Ele foi lá, fechou a pedra, foi-se embora, as duas mulheres estavam ali, assistiram a tudo. Mas no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os sumos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos. Nisso já estamos no sábado, certo? No dia seguinte. Dizendo: Senhor, fomos lembrados de que aquele enganador, ainda vivo, disse: depois de 3 dias ressuscito. Também não vamos esquecer que 3 dias para os judeus é diferente para nós, porque nós não contamos o primeiro dia, contamos. Por exemplo, Jesus foi crucificado na sexta. Qual é o terceiro dia? Se for na nossa conta. Segunda-feira, certo? Sábado, domingo, segunda. Mas os judeus não contam isso. Eles contam o dia como o primeiro dia. Então é sexta, sábado e domingo. Daí ele ter ressuscitado no domingo. Ele ressuscitou no segundo dia. Porque a gente pode dizer assim, tá errado. Ele não ressuscitou no segundo dia, né? No terceiro dia. Ele ressuscitou no segundo. Não. Para os judeus, ele ressuscitou no terceiro dia. Depois de 3 dias, ressuscito. Portanto, disseram os homens do templo, os sumos sacerdotes e fariseus, para Pilatos: ordena que o sepulcro seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos, o roubem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. O que é bem interessante, porque a gente julga o outro de acordo consigo mesmo, né? Eles acham que o outro ia fazer, porque provavelmente, se fossem eles, seria isso que eles fariam. Né? Mas Pilatos aqui, ressuscitou dentre os mortos, diriam os seus discípulos. O último engano será pior que o primeiro. Quer dizer, estavam preocupadíssimos com essa armação possível por parte dos discípulos. Mas Pilatos estava satisfeito com eles? Pilatos estava profundamente insatisfeito. Estava mesmo assim, por aqui, com aquelas criaturas. Então, a resposta foi bem pouco conciliadora e pouco de boa vontade, nenhuma vontade. Disse-lhes Pilatos:
tendes uma guarda, ide então, guardai-o como sabeis fazê-lo. Indo, guardaram o sepulcro, selando a porta com a guarda. Então, estavam ali os guardas na frente do túmulo. Aqui não vai se aproximar nenhum discípulo para roubar o corpo desse farsante. A ideia deles, né? Claro. E terminamos assim o capítulo 27 de Mateus. Vamos agora entrar, mas é interessante porque a forma como ele narra é tão... Bom, vamos ver juntos. Mulheres visitam o túmulo depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana. Então, já estamos no domingo, certo? No terceiro dia. As mulheres foram lá. Maria Madalena e a outra Maria contemplaram o sepulcro. E eis que ocorreu, aí vejamos, né? Estavam lá no sepulcro, até porque elas não tinham nem força para mover aquela pedra. Né? Quando, de repente, não mais que de repente, eis que ocorreu um grande terremoto. Vejamos, não é um tremor de terra, eles falam de um grande terremoto. Pois um anjo do Senhor, descendo do céu e se aproximando, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Eu achei tão informal, né? Eu imagino assim, o anjo sentado sobre a pedra que estava no túmulo. Imagina ele assim, sentado, olhando para elas com a mão no queixo, tipo assim, né? Fez lá, olhou para elas com simpatia, claro, com muita certeza, e disse o seguinte. Antes disso vem a descrição. Sentou-se sobre a pedra. Seu aspecto era como um relâmpago, o que mostra que ele era iluminado. Ele era iluminado, seu aspecto era como um relâmpago. E sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e se tornaram como mortos, ou seja, entraram em choque, catatônicos, talvez ficaram aquela assim. Em resposta, o anjo se dirigiu aos guardas? Não, o anjo ignorou totalmente os guardas, ok? E, em resposta, o anjo disse às mulheres, não temais, pois sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Olha o carinho que ele tem com elas. Ele foi ali para falar com elas, para dar uma satisfação a elas, muito provavelmente a pedido de quem? Pedido de Jesus. Olha, o carinho. E aí nós estamos falando de uma época em que a mulher valia nada. A mulher valia nada. E Jesus manda um anjo falar com as mulheres que guardavam o seu sepulcro, a fim de dar a elas uma satisfação e dar a elas a notícia em primeira mão. Não temais, pois sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou como havia dito. Vinde e vede o lugar onde estava deitado. Gente, isso é um prêmio da loteria para aquelas mulheres. Ele chamou, talvez elas, mulheres, não teriam essa audácia de tomar essa iniciativa. Mas ele, um anjo, né, com a luz de um relâmpago, os guardas ali imóveis, ele as chamou para dentro do túmulo, para que elas vissem. Olha, elas devem ter se achado assim tão honradas, não é? Uma atenção tão amorosa da parte de um anjo. Não temais, pois sei que procurais Jesus, que foi crucificado, ele não está aqui, pois ressuscitou como havia dito. Eu estou relendo porque eu não aguento, é tão lindo que...
Vinde, vede o lugar onde estava deitado. Aí, imaginamos que elas entraram, viram, não é? E aí ele diz, ide depressa, dizei aos seus discípulos que ressuscitou dos mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis. Vede, eu vos disse. Então, esta falou bastante, não é? O anjo para elas. Ele veio avisar que Jesus iria aparecer na Galileia. Certo? Vamos ficar com esta informação. E que ele aparece a essas duas mulheres, o anjo. Nós temos narrações diferentes sobre isso? Alguém lembra de alguma? Renata, qual que você lembra? Que elas estavam no jardim e apareceu um anjo também, que ele já dizendo que ele já não estava mais ali. E nós temos uma outra onde está apenas Maria Magdala e Jesus vem, ele fala com ela e ela pergunta a ela o que é que ela estava fazendo ali e ela não reconhece Jesus e vira achando que é um guardador ali, um jardineiro. Ai, Senhor, o Senhor sabe do meu Senhor. E aí ele fala Maria. E quando ele fala Maria, ela responde Rabone, mestre. Então, essa é uma outra, não é, versão onde o próprio Jesus fala com Maria. Nós temos uma outra versão que fala de 2 anjos e não de um. Nós vamos passar por todas elas, não é? E vamos ver. Mas, como a Renata bem nos lembrou no início da mensagem inicial, não é, Renata? Todas vamos dizer assim, aparentes alterações da narração, elas são secundárias diante do conteúdo que nos traz. O fato é, Jesus não estava ali. Jesus ressuscitou. Esse não é o fato. Se veio um, se vieram 2, se foi Jesus, se foram os anjos, isso não muda o fato, ok? Como aquela questão, não é, que até que Maria era virgem, não era virgem, o que isto importa? O que isto importa, né? O termo virgem, dizem os tradutores, que é o aramaico, um idioma muito pobre, né? E o termo virgem é o mesmo termo de jovem. Então, que aí escolheram, né, entre os termos, poderia ter sido uma jovem de 16 anos ao invés, mas o tradutor escolheu um dos termos. Então, quer dizer, isso também não faz diferença alguma, ok? E aí, depois que ele falou com as mulheres, afastando-se rapidamente do sepulcro, agora já falando delas, né? Não sabemos se o anjo desapareceu, se ele foi embora, mas elas se afastaram do sepulcro com temor e grande alegria, correram para anunciar aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas, olha só, dizendo: alegrai-vos. Elas, aproximando-se, agarraram seus pés dele e o reverenciaram. Então disse-lhe Jesus: não temais, ide e anunciai aos meus irmãos, a fim de que partam para a Galileia. Bom, a gente poderia comentar, não é, que essa história, a questão de que elas agarraram nos pés de Jesus pode não ter sido exatamente assim. Na primeira aparição de Jesus, ele diz: não me toque, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Vocês lembram disso? Então, elas se agarrarem aos pés dele já fica mais ok. De repente, o agarrar também tem uma outra significação. Por exemplo, um outro verbo, odiar, está lá, que para seguir Jesus, ele diz que é preciso odiar o seu pai e o seu irmão.
E que essa tradução, exatamente pela mesma questão da pobreza do idioma, odiar, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz, que é gostar menos. Existe uma grande diferença entre odiar e gostar menos, não é? E gostar menos não é que, isso quer dizer que eu amo menos o meu filho do que amo Jesus? Gente, não dá para comparar. A questão é o tipo de amor, o amor que se submete, o amor que reconhece a grandeza daquele a quem se segue, não é? Então, quer dizer, não é aquele amor familiar, o amor de mãe e filho, senão não faz sentido, mas nós sabemos o quê? Que todos os nossos filhos, pais, irmãos, na verdade, não são nem filhos, nem pais, nem irmãos, certo? Todos concordam? Somos todos irmãos de humanidade. Todos filhos de Deus, daí forçosamente somos todos irmãos. Então, nesse sentido, esse amor maior por Jesus, na medida em que ele é o nosso irmão mais velho, ele é aquele destacado para nos guiar. Então, da mesma forma que os irmãos menores têm um amor especial pelo irmão mais velho, que tem essa função, muitas vezes, de estar ali representando o pai, não é? Para o seu sustento e para guiar os seus irmãos mais jovens. E a mesma coisa acontece com Jesus. Então, é importante essa questão desse entendimento, né, do que às vezes é dito. Então, ele disse: não temais, ide anunciai aos meus irmãos, a fim de que partam para Galiléia, e lá me verão. Mas é engraçado, né? Porque isto foi exatamente o que o anjo disse para elas, não foi? Foi ou não foi? Foi exatamente o que o anjo disse. E sendo assim, para que repetir? Jesus apareceu para dizer o que havia sido dito, não deixa de ter uma certa... É intrigante, vocês não acham? Veio um anjo, falou tudo. Mais adiante aparece Jesus, diz tudo de novo. Eu acho que os espíritos superiores não se dão a essa... mas é tal coisa. Tem um ditado que diz que antes mais do que menos, né? Então, alguém acordou aí? Foi Thelma. Está acordando? Thelma está com a bebezinha no colo. Muito bem. Fato é que elas foram instruídas para... Se quiser ligar o som para ela escutar a palestra, ela pode participar também. Elas foram instruídas, esse é o fato, para avisarem os discípulos que Jesus ressuscitou. E o que elas foram fazer? Exatamente o que foram orientadas a fazer. No versículo 11, nós temos assim: enquanto elas partiam, eis que alguns da guarda, após irem à cidade, anunciaram aos sumos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Depois de se reunirem com os anciãos, elaborando um plano, deram grande quantidade de pratas aos soldados. Então, os soldados foram, contaram tudo para os sumos sacerdotes. Aí os sumos sacerdotes se reuniram com os anciãos do povo e pensaram: não vamos deixar esses soldados aí contando essa história. Vamos pagar para calá-los. Isso é mais velho que andar para frente. Se chama o quê? Suborno, não é? Dizendo: dizei a esses soldados. Os discípulos de Jesus os discípulos de Jesus, aí eles pagaram aos soldados para que os soldados repercutissem a notícia de uma forma diferente, ok? Então, o que eles deveriam dizer? Os discípulos dele, versículo 13, vindo de noite, o furtaram, roubaram o corpo, enquanto nós estávamos dormindo. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós iremos persuadi-lo e não
não traremos preocupações para vós. Eles, recebendo as pratas, fizeram como foram instruídos, e este dito foi divulgado junto aos judeus até o dia de hoje. Então, até o dia de hoje, eles acreditam no que foi dito aquela oportunidade. Não vamos esquecer de que, é claro, essas pessoas do templo, já dissemos isso aqui, não é? São pessoas extremamente respeitadas pela comunidade. São os anciãos do povo, são os orientadores espirituais do povo. Como imaginar que esses que teriam, vamos dizer assim, a ligação com Deus de uma forma mais que especial, estivessem mentindo, estivessem cometendo crimes, estivessem deturpando a verdade? Como imaginar isso? Então, nós vamos entender que realmente não é difícil nós entendermos o que se passou entre os judeus, que até hoje acreditam nessa história, sem dúvida. Aí, o que acontece? Por isso que Mateus, ele é extremamente narrativo. Nós vemos como ele se deteve em descrever várias coisas. E tanto que essa narração é enorme, não é? De 28 capítulos. Mas, no final, ele é tão sucinto, que as aparições vão ser resumidas aos 5 versículos finais. Nós estamos sedentos aqui de ouvir, né? O que aconteceu? E diz-nos, então, a partir do versículo 16, o nosso Mateus. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes ordenara. Ao vê-lo, o reverenciaram, mas alguns duvidaram. Aproximando-se, Jesus falou-lhes: foi dada a mim toda a autoridade no céu e sobre a terra. Portanto, ide e tornai discípulos de todas as nações, mergulhando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, uma nota sobre o mergulhar, não é? Posteriormente, a igreja, diz o tradutor, nota do tradutor, posteriormente a igreja conferiu ao termo mergulhar uma nuance técnica e teológica para expressar o sacramento do batismo, certo? Então, voltando aqui. Foi dada a mim toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide e formai discípulos de todas as nações, mergulhando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação da era. E acabou. Oi? Acabou. E estamos aqui a 20 minutos do final, e por todas as razões e mais uma, não convém começar agora a narração de um outro evangelista. Mas quantos somos aqui hoje? Somos 8, é isso? Tirando eu, 7. Então, vamos colocar aqui em votação o nosso próximo evangelista. Eu vou, por favor, João. Eu ia propor isso, Renata. Eu ia propor João. Porque Mateus, Marcos e Lucas, eles são os evangelhos sinóticos, ou seja, eles seguem a mesma diretriz, né, na narração. João é um evangelho inspirado, né? João, ele fala com uma alma, ele tem uma inspiração, uma coisa assim diferente. E depois de um Mateus tão longo,
Eu gostaria de um João para dar uma espiritualizada na narração, aí depois a gente volta. Marcos não é longo, e Lucas também, eu adoro a narração de Lucas. Adoro a narração de Lucas. Lucas, discípulo de Paulo de Tarso, médico. Lucas era médico. E Marcos, discípulo de Pedro. Então, esses dois ouviram, né, de outros. E o nosso Mateus e o nosso João, não, 2 apóstolos. Então, é isso. Vamos votar João, e aí vamos ver se João é eleito no dia de hoje. Ou não, aí a gente vê quem é eleito. Eu tenho aqui, Mônica, vamos ter que fazer áudio, porque como não cabem todos, tem pessoas que eu não vejo. Mônica, dê seu voto, por favor. João. Cecília. João. Pode ser. Ana Vanessa, obrigada. Ana Vanessa. João, quem sou eu para votar contra o João? O Américo, né? Aquele irmão tempestade, impulsivo, danadinho. Renata João, né? Já falou. Georgina. João. João e Caratinha. Thelminha? Eu já tinha dito que eu ia gostar do João. Deixa eu ver aqui. Renato, está na linha? João. João, tá bom. Gente, alguém eu não chamei? Acho que não, acho que eu chamei todo mundo. Né? Acho que sim, né? Acho que sim. Então é isso, todos chamados. O João foi o nosso grande eleito. Convenceu. Bom, vende bem, João, né? Olha só, eu gostaria de saber, vamos fazer aqui a nossa prece final, e eu queria saber de vocês umas coisinhas. Então fica para quem está, né? Fica o nosso João a partir da semana que vem. Lembrando que no canal Viver Espírita, a partir da semana que vem, não, a partir de mais uns 10 dias, 8 dias, 9 dias, nós ficaremos só com as reuniões públicas de domingo, ok? E hoje eu devo terminar a gravação de todos os programas e vou só postando todos os dias. Eu não consegui gravar sexta, não consegui gravar sábado, quem acompanha sabe que eu não postei, mas é porque está começando a ficar apertado. Então, eu tirei hoje o dia para terminar as gravações e ir postando só durante os dias. Mas vamos fazer a nossa prece final e depois vamos conversar um pouquinho sobre a narração de Mateus. Renata, quer fazer a prece, Renata? Não? Está bem, então faço eu. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pela bendita oportunidade de podermos ter acompanhado toda a narração de Mateus, do Evangelho que nos trouxeste. Quantas lições, quantas histórias, quanta força, Senhor, as tuas lições trazem para a nossa alma. Que as tuas bênçãos de paz, de calma, de bom ânimo, de fé, nos acompanhe aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, Senhor. Hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem.